Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Estamos de volta com a nossa série de entrevistas com vereadores eleitos e eleitas em 2024 em todo o Brasil. Eu sou Sara Ganimi e hoje eu converso aqui com Guilherme Livotti, que foi eleito vereador em Apucarana, no Paraná. Ele está aqui com a gente hoje, é um grande defensor da liberdade e é uma honra recebê-lo aqui para compartilhar insights e ideias de como foi a campanha e de como será o seu mandato. Livotti, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Sara, eu que agradeço pela oportunidade de falar com o Boletim da Liberdade, com todos os assinantes, que eu faço parte, inclusive, desse time de assinantes do Boletim da Liberdade, e poder falar especialmente com o pessoal do Movimento Liberal, que foi onde eu me criei e quero continuar trabalhando para levar nossas ideias para frente. Livotti, isso é muito importante, a gente sabe aí que você já vinha atuando até antes mesmo de ser eleito, antes mesmo de participar da campanha, você já era um grande ativista pró-liberdade, né, fiscalizador, fiscalizando a cidade, e inclusive já saiu matéria sobre isso, né, sobre ações feitas por você no Boletim da Liberdade. Então, antes da gente entrar nessa parte mais de ativismo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, né? Como você surgiu na política. Você estava me contando um pouco antes também que o seu pai também já foi candidato, mas conta pra gente aí sobre essa sua trajetória no mundo liberal. Bom, eu comecei na política após as eleições de 2018, fiz parte de um movimento liberal, que depois eu acabei saindo desse movimento que eu fiz parte. Entrei no Livres, entrei no Students for Liberty, trabalhei durante um tempo na Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, trabalhei também no Instituto Libertas, na campanha do Felipe Dávila. Então, desde cedo, eu sempre soube que eu queria trabalhar com política, queria trabalhar com o movimento liberal, defendendo as ideias que a gente acredita. E logo depois que eu me formei em Ciências Econômicas no Mackenzie, lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. A primeira pessoa dentro da política que me deu uma oportunidade foi a Bia Nóbrega, que está trabalhando também lá em Brasília. Não me lembro exatamente em qual frente parlamentar agora, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida por ter visto esse interesse, essa vontade de trabalhar, de fazer a diferença e ter me aberto a primeira oportunidade lá no Instituto Livre Mercado, que era a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar, e eu consegui, a partir dali, me apresentar o meu trabalho, apresentar o que eu sei fazer profissionalmente dentro do movimento liberal. Além disso, eu sempre tive essa questão da fiscalização, do combate à corrupção, porque eu cresci vendo a Operação Lava Jato na TV, eu via os corruptos sendo presos, e eu não me conformava que eles estavam sendo soltos de novo, que as coisas estavam acontecendo, que a gente tem um descondenado na presidência da República, e eu sempre quis trazer esse sentimento de fiscalização, de combate à corrupção para a minha cidade. Então, eu sempre tive essa briga pela fiscalização, pela transparência, e até 2020, né, quando meu pai, inclusive, foi candidato, eu era ainda muito amador nisso. Eu ficava muito ali olhando em portal da transparência, sem saber onde encontrar as coisas, batendo sempre na mesma tecla. E depois de 2020, lá para o final de 2021, eu encontrei a professora Mônica, que foi quem me ensinou a fiscalizar de verdade, a fazer denúncias, a fazer pedidos de informação, a conseguir vitórias, inclusive, que impactaram no meu estado inteiro, sendo só um cidadão que nem é formado em direito. Então, muito dessas vitórias de militância, que eu vou contar para vocês, se deve a essa pessoa, a professora Mônica Lopes, que me ensinou do zero como fazer essas ações que a gente conseguiu fazer. Que legal, e isso é muito importante, né? Porque, como você falou, uma pessoa que não era advogado, né? E isso faz diferença também, porque qualquer cidadão que se propõe a aprender, né? A aprender e se dedicar em alguma coisa, pode fiscalizar a prefeituras, e enviar para outros vereadores e ir compartilhando disso, porque uma das coisas que a gente tem dificuldade hoje é das pessoas entenderem que é importante, sim, ficar de olho na prefeitura e nos governos. Mas, então, já aproveitando que você trouxe essa questão das ações, já conta pra gente as ações mais importantes, o que teve mais impacto aí e o que chamou a atenção para você, né? O que as pessoas começaram a olhar? Caramba, o Livotti tá de olho. Sara, assim, eu acho que é bem importante falar disso, especialmente porque é algo que eu quero deixar bem claro para o pessoal que está vendo aqui. Qualquer um pode fazer. Não precisa ser advogado para fazer, você pode estudar, se preparar, entender que muitas das coisas que eu estou falando aqui acontecem na maioria dos municípios do Brasil e você pode ver que às vezes está acontecendo na sua cidade e ir lá e combater isso e conseguir uma vitória nesse sentido, como aconteceu já com outras pessoas que eu conheço. A primeira grande vitória que eu tive foi numa denúncia que eu fiz para o Tribunal de Contas do Paraná,
porque a Câmara Municipal aqui da minha cidade não estava fazendo as audiências públicas de discussão do orçamento. O que significa? O orçamento de uma cidade, do Estado e da União, eles são feitos com base em 3 leis: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Não vou entrar nos detalhes de como são cada uma delas, mas enquanto esses orçamentos estão sendo votados, precisam ser feitas pelo menos 2 audiências públicas. Uma no período de elaboração, que quem elabora é sempre o Poder Executivo, porque apresentar uma lei orçamentária é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, e uma no período de discussão, que é um momento onde o projeto está sendo discutido dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, você vai na Câmara e o projeto já existe, já está no papel, você já tem uma ideia de onde a Prefeitura, ou o Governo do Estado ou a União querem colocar o dinheiro. O que estava acontecendo aqui? A Prefeitura fazia uma audiência pública no período onde eles estavam elaborando, o projeto de lei ainda não existia, e os vereadores iam lá e votavam sem fazer uma segunda audiência pública. Eu descobri, através de um curso da professora Mônica, que isso estava errado, questionei a Câmara, os vereadores falaram que sempre foi assim e que se estava errado sempre foi assim, ia continuar sendo, e eu não me conformei com isso. Eu fui lá, fiz uma denúncia para o Tribunal de Contas do Paraná, e a gente conseguiu formar uma decisão, um acórdão, que diz que realmente tem que ser feitas pelo menos 2 audiências públicas durante o processo legislativo da lei orçamentária. Uma no período de discussão, de elaboração, a cargo do Poder Executivo, e uma no período de discussão. Essa decisão foi a primeira nesse sentido no Paraná, e ela acabou formando um precedente para todos os 399 municípios do estado. Isso é bem interessante porque, recentemente, um amigo meu de Medianeira, que é uma outra cidade, o Eduardo Schuss, que se elegeu também, é do movimento liberal, é alumni da CFL, ele também fez uma denúncia no mesmo sentido, citou minha decisão e conseguiu fazer com que essa audiência pública começasse a acontecer lá na cidade dele. Então, olha só, por causa de um cidadão que não se conformou com algo que estava errado, que buscou estudar e entender como é que deveria acontecer, a gente conseguiu impactar todas as cidades do estado. Essa foi a primeira grande vitória que eu tive dentro das minhas fiscalizações, do meu ativismo. Mas eu acredito que a principal, que até impactou muito na nossa eleição, foi a questão da redução do salário dos vereadores. Eu consegui, através da ajuda também do advogado Daniel Ribas, que ele é lá de Dourados, também faz parte do movimento liberal, nós conseguimos entrar com uma ação popular questionando a forma como os vereadores aumentaram o próprio salário deles. Nesse caso, realmente precisa de um advogado. A gente foi lá e questionou que os vereadores estavam aumentando o próprio subsídio, né, o salário deles, para o mesmo mandato. E isso não é permitido pela Constituição. Então, a gente conseguiu uma liminar lá no Tribunal de Justiça do Paraná, suspendendo o aumento que eles tinham se autoconcedido em 2024. Tá? A nossa ação questiona o aumento de 2024, 2023, 2022. Mas, no momento, a gente conseguiu uma liminar só para 2024. Até porque, depois disso, o processo foi suspenso pelo STF, por questão de diversos processos que estão tramitando nesse sentido, e eles vão decidir em repercussão geral qual é o entendimento deles. Mas o fato é, hoje a gente tem uma liminar valendo nisso. E quando a gente conseguiu essa vitória, essa redução, conseguimos mostrar para os vereadores que eles não podiam sair fazendo o que eles queriam sem respeitar a lei, a gente conseguiu fazer a cidade ser, inclusive, notícia nacional. Viemos parar aqui no Boletim da Liberdade, fomos parar na coluna do Alexandre Garcia, outro grande jornalista, na Jovem Pan, no Morning Show, e isso acabou destacando bastante o nosso trabalho nesse sentido, fazendo com que as pessoas começassem a observar que não era só um cidadão lá brigando e questionando, mas que tinha um fundo de, olha, realmente faz sentido, o cara conseguiu uma vitória em Curitiba, conseguiu fazer a cidade ser divulgada no Brasil todo, né? Então essas acho que são as 2 principais vitórias, mas uma outra que eu também, aliás, outras 2 vitórias bacanas que eu gosto de citar são a questão das audiências públicas de prestação de contas da saúde, né? Tem aquela que eu citei para vocês do orçamento, que ela é com base na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem também essa da prestação de contas da saúde, que é com base na Lei Complementar 141 de 2012. Essa legislação diz que a cada 4 meses o presidente da autarquia ou da Secretaria de Saúde, né, o representante do SUS no município, ele tem que fazer uma prestação de contas na Casa Legislativa do respectivo ente da federação. Isso também não estava acontecendo aqui. A prefeitura fazia uma audiência pública da questão das metas fiscais, que está inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não faziam essa da saúde. Fui lá, denunciei, questionei, e a gente conseguiu fazer com que essas audiências também começassem a acontecer aqui na cidade, que tem como dos seus principais problemas a saúde, e não estava tendo uma devida prestação de contas dos recursos e das ações dessa área. E a outra última ação que eu gostaria de citar, que eu acho bem bacana,
e às vezes até pode parecer um pouco confusa para nós do meio liberal, mas eu acho que trazendo para a questão da legalidade, ela é bastante importante. Em 2022, os vereadores aqui da minha cidade aprovaram uma lei dizendo que os professores que dão aula de educação física nas escolas municipais precisam ser formados em educação física. Colocaram um vacatio legis, que é o tempo para a legislação começar a valer, de 6 meses, e eles aprovaram, e o prefeito sancionou, e começou a valer a lei. Eu recebi uma reclamação ano passado de que o prefeito não estaria cumprindo essa legislação. O que a gente fez? Eu conversei com essa professora que me procurou, eu falei, olha, a gente tem 2 caminhos para fazer isso. A gente pode sair gritando, falando na imprensa e tal, mas sem conseguir, de fato, um resultado prático, ou a gente pode fazer um caminho mais longo, mais demorado, mas que eu garanto para você que vai trazer um resultado. E a gente escolheu esse caminho. Fui lá, fiz um pedido de informação na prefeitura, questionei quem eram os professores que estavam dando aula nas escolas da rede municipal de educação física e qual era a formação deles. A prefeitura, como sempre, não respondeu dentro do prazo, tivemos que acionar o Ministério Público, pegamos a resposta e enviamos a resposta para o Ministério Público. Em maio desse ano, saiu uma decisão do Ministério Público determinando que a prefeitura contratasse professores formados para dar as aulas, que a prefeitura pegasse esses professores que não eram formados em educação física e colocasse eles para dar aulas de outras matérias, mas que de fato começassem a respeitar uma lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo e que eles não estavam cobrando. E eu deixo bem claro aqui, porque eu sei que para a gente isso é um tema, de certa forma, espinhoso, mas que é o seguinte, nós não podemos aceitar uma insegurança jurídica de algo ser aprovado e não começar a valer. E eu deixei sempre muito claro nessa situação, se essa legislação fosse envolver escolas particulares, isso seria um grande problema para mim, que eu não ia entrar nesse meio, aliás, ia ser totalmente contra, porque eu entendo que se os pais querem pagar para que qualquer pessoa dê aula para os seus filhos, eles estão dispostos a pagar e tem essa informação, ninguém tem que se meter no meio, muito menos o governo. Mas quando se trata de escolas municipais, que os pais não têm essa escolha de saber qual escola, de qual é a qualificação do professor, uma legislação como essa pode fazer sentido. Ainda mais a partir do momento que ela foi aprovada, está valendo e tem que ser respeitada. Livote, isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes a gente discorda do que está sendo feito, né? Discorda do projeto de lei, mas uma vez que é para ele valer para todo mundo e não está valendo, isso já está fora da lei, ela não está sendo cumprida. Então, tirando o que a gente acredita ali, tem que defender o que é a lei naquele momento. A gente sabe que algumas leis a gente definitivamente não vai concordar, né? E algumas leis, às vezes, são feitas para serem quebradas, mas nesse caso é uma lei que está ali envolvendo a educação das crianças e que realmente é importante você buscar, fiscalizar, e é interessante você falar sobre isso. Não, e é interessante porque quando essa lei estava sendo votada, eu atuei como cidadão para que não envolvessem escolas particulares. Eu cobrei os vereadores falando, não envolvam escolas particulares, porque isso vai dar problema para vocês. Não mexam com isso. E realmente, ainda bem, eles tiveram esse bom senso, não envolveram as escolas particulares, mas eu acho que é interessante colocar uma coisa. 2 professores que atuaram bastante, 2 vereadores que atuaram bastante para que essa lei fosse aprovada, eram professores de educação física. E eles não se interessaram em fiscalizar um assunto que era de interesse deles, de certa forma. O resultado veio nas urnas, os 2 não foram reeleitos. Para você ver, né? E, Livote, eu vi que você tá com uma camiseta aí escrita Juventude, né, em primeiro lugar, e isso é bem legal. Juventude, Direita, Lava Jato e Apucarana. Muito legal. E a juventude tem se engajado no movimento liberal, e você mesmo citou movimentos como Livres, SFL, o JL, esses movimentos que geralmente são difíceis de fazer crescer, porque a gente sabe que a forma como a esquerda vende o socialismo, o comunismo, essa romantização dessas ideologias, isso acaba prejudicando muito como o movimento liberal e libertário consegue chegar até as pessoas. Eu vi também que você está aí com a bandeira Don't Tread on Me, né? E é um símbolo libertário que muitas vezes é atacado também pela esquerda, dizendo que isso é algo fascista, é algo de extrema direita, mas conta aí um pouco sobre essa parte de ser um jovem que está indo contra a maré, um jovem que está indo contra aí o que a maioria dos jovens está indo, essa romantização do socialismo, né? E como que é ser
um jovem que defende a liberdade? Como é que é esse caminho para você? Olha, Sara, eu preciso dizer assim para vocês que às vezes estão acostumados mais com os grandes centros, que aqui no interior não é tão consenso entre os jovens serem de esquerda, sabe? Existe uma grande quantidade de jovens à direita, ou até que às vezes não se interessam por política, acabam pendendo mais para a direita, porque aqui, de fato, a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora, é mais à direita, tá? Mas ainda assim, eu tive essa impressão durante a minha campanha, eu já tinha feito essa leitura antes, de que a maior parte das pessoas que teriam interesse em votar em mim, interesse pelas ideias, seriam mais velhas, e foi dito e feito. Acho que a gente conseguiu engajar mais pessoas um pouco mais velhas na nossa campanha do que pessoas da minha idade, por exemplo, né? Eu tenho 25 anos. E eu acho assim, o envolvimento da juventude no movimento liberal, até para se qualificar, começar a aparecer, começar a aprender essas coisas que a gente está fazendo para poder chegar numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, ou até atuar no gabinete, que também tem gente que não quer ser mandatário e está tudo bem, e tem grandes oportunidades para trabalhar em gabinete, secretarias, executivo. Eu acho que isso é fundamental, mas eu acho que a gente tem que entender como movimento liberal como conversar com as pessoas, como explicar as nossas ideias para as pessoas. Porque quando a gente fica conversando só entre a gente está numa bolha aqui e a gente entende que as pessoas todas entendem a mesma coisa que a gente, vão falar de filosofia, vão citar atores. E, na verdade, quando a gente vai conversar com as pessoas no dia a dia, elas não estão preocupadas se foi Mises, se foi Friedman, quem que disse o quê. Elas querem que o problema delas seja resolvido. E você precisa explicar para elas, de uma forma convincente, que a nossa ideia é melhor, né? Que a nossa ideia vai resolver o problema dela. Que a gente realmente acredita nisso. Acho que esse é um diferencial nosso para os outros candidatos, especialmente os de centrão. A gente realmente acredita que aquilo que a gente está propondo vai resolver o problema da vida das pessoas. Só que a gente precisa trazer isso de uma forma mais simples. Porque é muito fácil alguém chegar e falar: eu defendo a saúde, eu defendo que aumente o salário dos funcionários. Isso, na cabeça de uma pessoa leiga, poxa, se aumentar o salário dos funcionários, está melhorando. Mas a gente precisa entender como isso vai ser feito, de que forma que vai ser feito, como que a gente vai melhorar a vida das pessoas. E daí você coloca como contraponto alguém que vai chegar para conversar, às vezes, na nossa comunicação, a gente tem que trazer transparência na fila da saúde. Tá, mas o que raio é a transparência da fila da saúde? Essa foi uma das minhas propostas. E eu encontrei uma forma de conseguir conectar com a necessidade local aqui que me parece que surtiu um efeito bacana. Eu falava bastante dessa necessidade de ter um projeto de lei que trouxesse essa transparência na fila de exames, procedimentos, cirurgias, porque isso realmente era um problema aqui na cidade. E eu comecei a notar que grande parte das pessoas que eu ia conversar, quando eu conversava com um grupo maior de pessoas, conhecia alguém ou já tinha passado pelo fato de ter marcado um exame, marcado uma cirurgia, uma consulta, e a prefeitura ter perdido o papelzinho que estava marcado a consulta para poder garantir o lugar da pessoa na fila. E isso estava acontecendo com alguma frequência. Tanto que eu citava bastante o caso do seu José, que trabalha num posto de gasolina como frentista, que está há 4 anos esperando fazer uma cirurgia de hérnia. Ele ficou 2 anos na fila, foi lá cobrar e descobriu que eles tinham perdido o papelzinho dele. Então, sempre que eu ia conversar com as pessoas, eu citava essa história. E eu perguntava para o grupo: alguém aqui conhece alguém que já perdeu uma cirurgia, que já aconteceu alguma coisa assim? E muita gente balançava a cabeça, levantava a mão. Infelizmente, isso. Mas e daí eu exemplificava, eu falava: olha, para a gente resolver esse problema, a gente precisa que você saiba qual lugar que você está na fila. Que se o teu número na fila é o 44, o 43 e o 42 estão na tua frente, mas você já é a terceira da fila. E que se o 45 passou na tua frente, ou é por uma questão de urgência, ou existiu corrupção. Isso precisa ser combatido. Então, com esse tipo de projeto, a gente consegue trazer a dignidade para você de entrar num sistema, entrar no WhatsApp e você saber qual que é o teu lugar na fila, ao mesmo tempo que você consegue evitar que algum caso de corrupção, de favorecimento possa acontecer. E aí eu terminava citando o seguinte: não é difícil fazer isso. Isso é simples. Nós estamos em 2024, onde tem gente discutindo se a inteligência artificial vai dominar o mundo. Não é correto, aliás, é criminoso que uma prefeitura coloque a saúde e a dignidade das pessoas num papelzinho que pode ser perdido, queimado ou rasgado. Isso não está certo. E as pessoas conseguiam entender quando a gente comunicava dessa forma. Isso que eu achei bacana, a gente conseguir pegar as nossas ideias, destrinchar e colocar no dia a dia. Olha, você conhece alguém que passou por esse problema? A nossa ideia resolve esse problema dessa forma. É simples, é fácil, dá para fazer. E isso realmente toca as pessoas, né? Quando você fala de alguma coisa que realmente dói ali nela, é isso que chama atenção. E é muito importante você ter falado sobre isso, porque
agora entrando já, né, no futuro aí, né, no que você tem para fazer pela frente, foi, né, imagino que não só o que você já fez, mas o que você pretende fazer, que atraiu as pessoas para votarem em você, e ainda mais com uma votação expressiva. Então, assim, o que é para você mais urgente? Qual é a sua maior ansiedade para janeiro, quando você chegar na Câmara? O que você quer ali colocar, qual projeto de lei que você quer inserir, o que você quer de repente, talvez tenha algum projeto que já foi apresentado, mas que nunca saiu da gaveta, não sei se existe isso, mas assim, o que você quer fazer? Qual que é a sua ansiedade? O que seu coração está pulsando mais aí? Olha, eu pensei bastante sobre qual seria o primeiro projeto que eu iria apresentar. E eu já cheguei numa conclusão. O primeiro projeto que eu vou apresentar vai ser um projeto de resolução, ou seja, para mudar o regimento, mudar o andamento ali dentro da Câmara, para mudar o horário das sessões da Câmara. Por que isso? Eu vou te explicar, que é um conceito mais específico aqui da minha cidade. Até uns 10 anos atrás, as sessões da Câmara de Vereadores aqui aconteciam às 19 horas. É uma vez por semana, que tem sessão ordinária, óbvio que o vereador trabalha nos outros dias, mas a sessão acontece uma vez por semana. E eram às 19 horas. As pessoas podiam participar, as pessoas podiam acompanhar. Hoje, essas sessões acontecem às segundas-feiras, às 16 horas, no horário que a maior parte das pessoas estão trabalhando. Eu acredito que as pessoas têm que ter a escolha de participar. Muitos vereadores argumentam, mas mesmo que faça à noite, as pessoas não participam. Mas é uma escolha delas não participar. Hoje, às 4 horas da tarde, você não possibilita que as pessoas tenham essa escolha. Então, o primeiro projeto que eu vou fazer vai ser no sentido de poder possibilitar que as pessoas participem da sessão, mudando o horário das sessões para a noite, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho que a gente vai fazer ao longo desse tempo. Além disso, óbvio, como todo liberal, eu quero trabalhar muito na parte da desburocratização. Um dos principais projetos que eu apresentei durante a campanha foi o projeto do QR Code, para transformar os alvarás e Código de Defesa do Consumidor em apenas um QR Code na parede ou na bancada das lojas. E isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar e digo para as pessoas. Isso é olhar para o que funciona em outras cidades e adaptar e trazer para cá. Isso não é errado, isso não é feio. A gente precisa entender que a gente pode adaptar boas soluções de outros lugares para cá. E essa solução foi muito trabalhada pelos vereadores Manu Vieira de Florianópolis e pelo Crislan de São José, que conseguiram trabalhar esse assunto, esse tema, trazer uma discussão bacana na cidade e mostrar que, de fato, isso poderia desburocratizar a vida dos pequenos comerciantes, especialmente, que tinham, às vezes, numa loja pequena, uma parede inteiramente ocupada por alvarás para seguir uma legislação burra. Além disso, eu quero trabalhar bastante na questão da transparência, que é uma das minhas principais pautas, junto com o combate à corrupção. Hoje em dia, a minha condição de brigar por transparência é fazer denúncia, cobrar que as coisas sejam colocadas no portal de transparência com base nas legislações que já existem. A partir do dia 1º de janeiro, eu tenho uma caneta na mão que eu posso fazer projetos para suplementar a legislação federal, garantindo transparência de forma mais específica em alguns assuntos. E isso pode ser fundamental para que esse assunto seja bem tratado na Câmara. Porque a gente sabe que muitas câmaras de vereadores de interior, às vezes, não têm nenhuma maturidade política para discutir sobre esses assuntos. E, felizmente, a Câmara aqui de Apucarana teve uma renovação bem bacana. Foi uma renovação grande, uma renovação que aumentou o nível dos vereadores. Até os meus adversários que entraram, eu consigo reconhecer que tiveram um nível bem elevado comparado com a atual composição da Câmara. E eu acho que isso vai possibilitar que a gente consiga ter alguns debates mais maduros, discutir ideias e trazer esses temas para serem discutidos e votados ali dentro. Muito atencioso esse projeto, né, da questão do horário da sessão. E aí, para muita gente isso pode parecer um pouco estranho, né? É uma sessão por semana, mas é uma cidade no interior do Paraná, não é uma cidade, uma grande metrópole com milhões de habitantes que você precisa, né? Às vezes muitas cidades não precisam de tudo isso, até melhor que eles não estejam todos os dias votando projetos de lei, muitas vezes projetos ruins. Então, muito interessante essa observação, espero que consiga fazer para justamente otimizar o tempo aí e que as pessoas possam participar também e se envolver mais politicamente. E, Livode, a gente... acho que colocar, Sara, assim, para as pessoas que às vezes não estão tão acostumadas em acompanhar cidades assim e tal, que às vezes vivem em grandes metrópoles, mas a Apucarana é uma cidade de 130 mil habitantes, né? Nós estamos na posição 220 entre as maiores cidades do país. Então, só para trazer para dentro da realidade, que às vezes as pessoas estão tão acostumadas com esses grandes centros, mas a gente precisa notar que 5.349 cidades do país são menores que a Apucarana. Então, eu acho muito difícil a gente falar, por exemplo, que a Apucarana é uma cidade pequena.
sabe? Nós temos realmente uma população pequena comparada com o Rio de Janeiro, com São Paulo, com Curitiba, com outras grandes capitais, mas é uma cidade grande que a gente não pode ter essa mentalidade pequena de ter pequenas discussões dentro de uma casa legislativa ou de uma prefeitura. Atualmente nós temos, inclusive, 11 vereadores, a cidade teria porte para ter até 19 pela Constituição. Felizmente não aumentaram esses números e tal. Acho interessante que a gente tem esse número de 11 vereadores. Talvez a gente tenha que pegar essa discussão ao longo do mandato, porque eu já vi que alguns colegas tocam nesse assunto, mas acho importante citar isso para as pessoas que estão assistindo aqui, para entender um pouco o contexto da realidade local. E, Livote, a gente está caminhando aqui para encerrar a nossa entrevista, nosso papo. Muito bacana saber tudo que você já vem fazendo e as suas ideias para o futuro. E aí, para isso, eu queria que você comentasse também sobre esse momento político nacional, como que você tem enxergado os ataques à liberdade, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, liberdade econômica. Como é que você está vendo tudo isso? E se algum dia, imagino que agora seja muito cedo para falar isso, porque você está iniciando aí a sua vida na vereança, mas se algum dia você tem o desejo de estar em Brasília, por exemplo, em um cargo de deputado federal, de senador, de presidente da República, o que você almeja? Olha, Sara, eu acho assim, nós, a direita, as pessoas que são contra esse sistema corrupto, conseguimos ter grandes vitórias ao longo ali de 2015 até 2020, 2022, né? Mas o sistema contra-atacou. E para o sistema não é interessante que a gente fale o que a gente pensa, que a gente defenda nossas ideias. Por isso eles pegam as nossas ideias e tentam distorcer, dizendo, por exemplo, que uma bandeira que simboliza a liberdade é uma bandeira fascista, dizendo que a gente não deve falar as coisas que a gente defende, porque são coisas extremistas. E a gente tem que combater isso. Se a gente se conforma com esse tipo de situação, a gente está fazendo justamente o que eles querem. A gente não pode aceitar que essas situações continuem acontecendo no nosso país. Queria até aproveitar e mostrar um dos meus adesivos de campanha, não tenho vergonha de mostrar isso. Sou contra, quero que esse ministro saia da Suprema Corte, que é uma instituição importante do nosso país, da nossa república, mas eu entendo que uma pessoa que está lá agindo de uma forma que não condiz com as responsabilidades do cargo não deve permanecer naquela instituição. Isso não é um ataque antidemocrático, isso de forma alguma deveria ser visto como um ataque antidemocrático por qualquer pessoa que entenda minimamente sobre como funcionam as coisas. Mas hoje nós sabemos que tem pessoas no Brasil que têm medo de falar sobre isso, têm medo de falar situações como essas. Nós temos alguns absurdos acontecendo no Brasil, como, por exemplo, a cassação do Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado do Paraná, numa situação onde o Tribunal Superior Eleitoral inovou completamente numa legislação, trazendo um tema que sequer estava lá da forma como eles abordaram. Isso é absurdo. Será que o grande absurdo que ele cometeu foi ter prendido corruptos? Esse foi o crime que ele cometeu para ser cassado? Outro caso, o deputado Marcel Van Hatten, estava conversando com ele esses dias, ele recebeu uma intimação para depor num inquérito a respeito do que ele falou na tribuna da Câmara dos Deputados. Gente, um deputado tem que ter o direito de falar dentro da tribuna. Qualquer pessoa deve ter o direito, mas dentro do parlamento, você privar o direito de um deputado falar, você investigar um deputado porque ele falou algo, isso é completamente absurdo e a gente não pode aceitar. Então, sim, nós estamos sofrendo grandes ataques à nossa liberdade, mas se a gente se conformar com essas situações, o sistema vai vencer. É o que eles querem. Nós não podemos nos calar diante desses abusos. E a segunda parte da pergunta você não vai fugir, não. Desculpa. Alguma coisa que você almeja aí para o futuro, mesmo que seja um futuro distante, você tem essa vontade de continuar a crescer politicamente ou o seu objetivo é realmente ficar por Apucarana mesmo? Olha, quando eu era mais novo, até eu me lembro que nas formaturas do colégio, o pessoal perguntava o que você quer ser quando você crescer, eu falava que eu queria ser presidente. Confesso que essa vontade passou, eu não tenho essa vontade nesse momento, até agora entendendo como funciona a política. Eu acho que ninguém escolhe ser presidente. É o contexto, é o momento, é o grupo que você está que escolhe. Então, eu não tenho essa vontade específica. Mas eu tenho sim a vontade de um dia chegar a ser deputado federal. Quando vai ser esse momento? Não sabemos, não sei. Por enquanto, eu tenho um compromisso com a Apucarana e eu sempre deixei muito claro que, apesar de querer fazer a diferença no Brasil, lá em Brasília,
eu primeiro queria ajudar a levar o nível do debate aqui na minha cidade. Eu acho que eu dei o primeiro passo para isso, e agora eu preciso fazer esse trabalho para poder ajudar primeiro a Apucarana e depois pensar em crescer em outras instâncias de poder. Que legal, Livote. Muito legal conhecer um pouco mais da sua história e de poder apresentar você aqui no Boletim da Liberdade também. Para a gente finalizar, eu queria. Fiz essa pergunta para o Crislan, inclusive, foi bem interessante que eu perguntei para ele qual lugar que ele gostava mais, um lugar que trazia paz, que ele gostava de visitar, algum lugar diferente para as pessoas conhecerem um outro lado dele. E ele trouxe justamente Apucarana, que é a cidade da família dele. Ele disse na entrevista que trouxe até os votinhos da família dele para você, né? Isso foi muito legal. Mas queria saber de você também, né? Esse lado mais paz, quero relaxar, descansar. Para onde que eu vou? Qual é o meu lugar? Ou tem algum lugar que é o meu sonho conhecer? Olha, Sara, você me pegou nessa. Eu acho que eu nunca parei para refletir muito sobre isso. Acho bem legal, inclusive, que o Crislan falou isso, né? A família dele é daqui, ele me ajudou bastante a estruturar a campanha, entender como que a gente ia fazer. Trouxe realmente o apoio da família dele, eles encontraram a gente lá na praça no dia que a gente estava comemorando a vitória. Foram aí queridos que ajudaram muito na campanha. Mas sobre um lugar para descansar, relaxar, eu confesso que eu não sei se eu tenho esse pensamento, sabe? Eu acho que aqui é bem tranquilo, eu moro numa chácara aqui em Apucarana, então eu tenho uma certa tranquilidade ali. Eu acho que eu nunca parei para pensar sobre isso. Quando eu paro para desligar um pouco de política, eu gosto de jogar League of Legends no computador. Aí eu acabo me desligando um pouco, mas a gente passa raiva ali também, então é meio complexo. Gosta de jogar um LOLzinho para relaxar, desligar Isso. a cabeça. Legal. Poxa, legal, Livote. Olha, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Boletim da Liberdade. Saiba que as portas estão sempre abertas para receber notícias sobre o que você está fazendo, para a gente poder divulgar, para que mais pessoas saibam, porque a gente sabe que Apucarana é uma cidade, mas muitas coisas que você pode fazer, como você mesmo disse, que pode copiar boas práticas de outros lugares, outras pessoas também podem copiar de Apucarana quando você estiver fazendo esses projetos legais. Então, estamos sempre à disposição para divulgar. Queremos ver você aí nos prêmios Boletim da Liberdade aí nos próximos anos, né? Acho que agora você vai poder concorrer no prêmio de 2026. Mas seria muito legal ver você aí também concorrendo e boa sorte no mandato, boa sorte nessa caminhada, nessa continuidade de caminhada em prol da liberdade. Muito sucesso e conte sempre conosco aqui. Pô, muito obrigado, Sara. Queria aproveitar esse espaço também para agradecer o pessoal do Movimento Liberal que torceu, que apoiou, que ajudou. Eu sei que muita gente de fora que conhecia, às vezes alguém aqui em Apucarana pediu voto, isso foi importante. Teve muita gente de fora que doou para a nossa vaquinha, e isso fez, inclusive, com que a nossa campanha fosse a campanha com o maior número de doadores da história da cidade. Tivemos mais ou menos 110 doadores. A segunda com o maior número é a do atual prefeito, com 36. Então, assim, muita gente de fora que é do movimento liberal conseguiu abraçar e ajudar dessa forma, conseguiu engajar nas redes sociais, quando a gente fazia uma publicação assim mais áspera, que tratava algum assunto de uma forma um pouco mais complexa, que às vezes ficava, poxa, será que o pessoal vai curtir? Mas sempre a gente entrava lá e tinha as palminhas do pessoal ajudando a curtida, isso é sempre muito importante para mostrar a relevância do que a gente defende. E eu queria, além de agradecer vocês nesse momento, também dizer que para as pessoas que têm esse interesse em tentar sair da indignação para a ação, que é difícil, que não é fácil, que é uma construção de longo prazo para conseguir chegar numa eleição, busquem o conhecimento, busquem estudar, se qualificar. Se quiserem, podem me chamar no Instagram, que eu posso ajudar, orientar, dar dicas sobre alguma coisa. Tem muita coisa que dá para fazer como cidadão, e vocês podem começar a defender as ideias que a gente acredita dentro do município de vocês, fazendo esse tipo de trabalho como cidadão, e isso também vai trazer visibilidade para vocês. E a outra parte que eu digo é acompanhem campanhas eleitorais, porque assim vocês vão aprender sobre coisas que deram certo em outros lugares e levar para a cidade de vocês. Vocês veem, a minha cidade, mesmo sendo uma cidade que eu considero relativamente grande, tinha algumas coisas que a gente fez na campanha que nunca foram feitas, como, por exemplo, trazer uma pauta nacional de um Fora Xandão, para as pessoas colocarem nos carros. Os adversários nem sabiam o que estava acontecendo, pegaram e me denunciaram no Pardal, precisou o juiz dizer que isso estava dentro da minha liberdade de expressão. Eu não estava atacando a STF nem disseminando ódio contra o ministro. Outra coisa, isso daqui,
Foi uma das principais formas de abordar as pessoas que eu usei na campanha. Isso daqui eu vi na campanha da Marina Helena. Eu chegava nos carros e falava assim, ó, quem sabe que pode melhorar para o Carana? Eu virava e tinha um espelho para a pessoa. Isso daqui chamou muita atenção de muita gente ao longo da campanha, porque as formas que elas eram abordadas pelas pessoas eram assim, ó, vota no meu candidato. Outra coisa que a gente fez diferente, tá vendo esse santinho aqui? Eu entregava ele rasgado para as pessoas se lembrar que a corrupção roubou uma parte do que é delas. Teve gente que votou em mim e disse depois da eleição, guardei o santinho que você rasgou, tá aqui, deu certo. Então, assim, tudo isso, todas essas formas diferentes de abordar as pessoas, chama a atenção para a pessoa descobrir sobre as nossas ideias, para a pessoa pesquisar e aprender mais sobre o que a gente defende. E isso pode fazer diferença numa campanha. Então, não tenha medo também de inovar, de tentar fazer alguma situação. Pode ser que em algum caso não seja tão bem sucedido, pode ser que outro dê certo, mas você só vai saber testando. Cada detalhe numa campanha pode fazer a diferença. Eu, por exemplo, teve gente que votou em mim por causa da camiseta laranja, não era nem aquela frase, mas porque as pessoas viam eu trabalhando na rua, entregando panfleto, não viam os outros candidatos tanto, mas toda vez que me enxergavam, por estar com a camiseta laranja, as pessoas sabiam que era eu. Então as pessoas falavam, poxa, a gente tem que ajudar esse menino que ele está trabalhando e panfletando, entregando e tentando conseguir chegar lá. Tudo isso faz diferença. Então, assim, isso que eu digo para vocês. Se empenhe, se dedica. Se você quer chegar lá, você tem 4 anos aí de pré-campanha para fazer, dá para fazer muita coisa, dá para você aprender sobre muita coisa e chegar no seu objetivo, seja lá qual for. Trabalhar no gabinete, se eleger vereador, vereadora, deputado, deputada, senador, enfim. É possível. Vai firme que dá certo. E o movimento liberal tem diversas ferramentas, diversas formas de te ajudar a chegar até lá. Excelente, Livote, maravilha. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Muito sucesso. E a você que nos assiste aí de casa, muito obrigada pela audiência, obrigada por continuar com a gente aqui no Boletim da Liberdade. Acesse www.boletimdaliberdade.com.br e assine o nosso conteúdo para receber mais notícias sobre liberdade. E fica aí o recado do Livote: imposto é roubo. Até a próxima. Tchau, tchau.